direto ao ponto. Uma conversa com quem tem o que dizer. 12h mais 7 na Paraíba, 12h07. Você já foi num banco, sobretudo no final de semana, chegou lá no caixa eletrônico e não tinha dinheiro? Pois é, está acontecendo com muita gente em Campina Grande. E a bomba lá, o preço dos combustíveis, você acompanha as quedas na refinaria, mas essa queda não chega às bombas. E aí, como é que fica essa situação e o que explica essa questão? Para conversar sobre esses temas extremamente controversos, temas que têm causado indignação nos consumidores de Campina Grande, está conosco aqui o coordenador do PROCON, doutor Rivaldo Rodrigues. Rivaldo, muito boa tarde. Primeiro, obrigado por ter atendido ao nosso convite, é sempre um prazer muito grande recebê-lo. Boa tarde aos ouvintes, boa tarde Lenildo, Gustavo. É um prazer para nós também ter a oportunidade de falar a respeito desse tema que é muito áspero e que tem causado tantos transtornos aos consumidores de Campina Grande, né? Nós estamos muito preocupados com isso e estamos tomando algumas providências para tentar minimizar o problema. Vamos começar pelo tema dos combustíveis, né? Que já vem rendendo há alguns dias, inclusive Rivaldo, essa semana passada participaria de uma audiência pública na Câmara, representando o PROCON. O Ministério Público foi convidado também para participar, os sindicatos revendedores, para discutir essa problemática do preço dos combustíveis aqui na nossa cidade. A audiência pública foi adiada porque, vocês já sabem, a mãe do vereador autor da propositura, Alexandre do Sindicato, faleceu e houve o adiamento. Rivaldo, como é que o PROCON tem acompanhado? São pelo menos 3 faixas de reclamações da população que eu queria colocar na mesa. Primeiro, a população reclama de que é muito difícil encontrar preço do combustível diferente de posto para posto aqui na cidade. É o famigerado alinhamento de preço que as pessoas dizem existir na cidade. Segundo, as pessoas reclamam que o combustível em Campina Grande é mais caro do que em outras cidades, mais ao interior do estado, que colocaria por terra o argumento dos revendedores de que isso acontece em Campinas ser mais caro do que em outras cidades mais próximas de João Pessoa por conta do Porto de Cabedelo ser mais perto. E mais recentemente, com essa política de oscilação de preços, a reclamação do povo aqui em Campinas é que os preços, quando sobem nas refinarias, sobem nas bombas. Quando caem nas refinarias, aí a gente não sente nas bombas. Que tipo de trabalho o PROCON tem feito? E eu queria até saber até que ponto o PROCON pode atuar. Bem, primeiro que o PROCON, é importante esclarecer aos ouvintes que o PROCON não pode, até por lei, ele não pode mexer em preço. O PROCON não tem essa prerrogativa. Muitas vezes a gente tenta se socorrer do serviço do PROCON no sentido de fazer o preço baixar ou qualquer coisa assim, e nós não podemos baixar preço, não é prerrogativa do PROCON. Bem, respondendo às 3 perguntas, a primeira a respeito de eventual formação de cartel. No dia 28 de agosto, nós notificamos o Ministério Público do Consumidor a respeito da suspeita de formação de cartel. Nós fizemos um levantamento amplo, passamos todas essas informações ao MP, que por sua vez, por também não ter competência, o Ministério Público do Consumidor encaminhou para o MP criminal. Então isso está numa outra esfera, já não é mais com o PROCON. Nós inclusive não temos a competência para tratar desse assunto, por ser um crime previsto em lei. Existe uma lei que regulamenta esse assunto. Então isso está devidamente encaminhado e a gente está monitorando, acompanhando mês a mês. Todos os meses nós fazemos levantamento. Particularmente este mês aqui de dezembro nós vamos fazer 2 pesquisas de preços. Uma está sendo feita hoje por conta de notícias de redução de preço semana passada, e outra será feita mais no final do mês, justamente para fazer o comparativo. Com relação a mais duro é enxergar aqui, a minha própria letra tá difícil o negócio aqui. Tá enxergando, mas não tá entendendo. Não tô entendendo nada, viu? A respeito dos descontos, essa questão dos descontos que são alardeados pela Petrobras e por outros órgãos, né, de comunicação, nós estamos muito reticentes com relação a isso. Por quê? Porque nós não estamos conseguindo, e eu trouxe inclusive as provas aqui, peguei aleatoriamente um dos casos aqui. Nós notificamos na segunda-feira todos os postos de combustível, 55 postos de Campina Grande.
a nos apresentar notas fiscais de setembro até 30 de novembro, né? Então, um período de 3 meses, que é o período crítico que a Petrobras disse que teve desconto e tudo mais. Muito bem, ela pode até, Petrobras, ter passado esse desconto para o distribuidor, mas isso não chegou até onde nós comprovamos até agora, isso não chegou no distribuidor do combustível aqui, no posto do combustível. Para vocês terem uma ideia, nos primeiros levantamentos que nós fizemos agora, a gente está tabulando tudo isso, até porque também será motivo de denúncia no Ministério Público por parte do PROCON municipal, para que ele interpele junto aos distribuidores do combustível. Até agora nós chegamos a um desconto algo em torno de 8%, não dá 8%, 7,8%, 7,9%, dependendo do distribuidor, dependendo da marca do combustível. Então, por conta disso, não seria justo exigirmos que o fornecedor baixasse 30% se ele não está recebendo os 30%. Ele recebe algo em torno de, como eu disse, 8%. De qualquer maneira, as nossas avaliações estão no início. Nós vamos fazer essas avaliações de todos os postos indistintamente, e a partir disso, então, chegaremos a uma conclusão e aí tomaremos uma posição com relação ao que o PROCON municipal vai fazer e também digamos assim, a denúncia diante do Ministério Público. De qualquer forma, é importante lembrar que são 2 assuntos desse preço do combustível. O primeiro é esse não repasse, né, do distribuidor para o posto. Isso é um problema sério e que o PROCON não pode atuar porque não existe aí relação de consumo. É entre empresas e a gente não atua nesse caso. O segundo caso é que isso a gente está trabalhando desde o começo do ano, com relação ao nível de preço do combustível em Campina Grande, que de fato é um dos mais altos da Paraíba, se não o mais alto. Nós fizemos contato com vários PROCONs do estado da Paraíba, no sentido de que eles mandem os preços pesquisados, e eles também fazem pesquisa, mandem esses preços para que a gente possa fazer a comparativo com o nosso preço aqui. Até agora vimos que o preço, por exemplo, de Patos, ele está equivalente ou um pouco mais alto do que o de Campina Grande. Agora, isso foi feito dia 27 de novembro. É recente, mas houve nesse período até hoje já mudanças. Então, nós estamos atualizando essas informações e vamos tornar público todas essas informações para que a gente possa ter até um parâmetro de comparação entre o problema do preço de João Pessoa, que é muito mais barato que aqui, e o problema de Patos, que houve relatos para a gente que às vezes é mais barato do que em Campina Grande. Isso realmente não deveria acontecer. Boa tarde, Lenildo Ferreira, boa tarde, ouvintes da Campina FM. Doutor Rivaldo Rodrigues, queria saber do senhor a respeito da redução de fato nos postos. A gente já teve recentemente gasolina custando aqui R$ 4,79 e hoje está numa média de R$ 4,49. Essa redução foi de quanto? Foi constatado nessas pesquisas do PROCON? Qual o acompanhamento que vocês têm nesses últimos meses? Já que pelas notas fiscais as distribuidoras reduziram 8%. E do posto para o consumidor foi de quanto? Eles estão repassando lentamente no nosso ponto de vista, mas eles estão repassando a totalidade. Até agora, como eu disse, variou de acordo com a distribuidora, mas eles têm repassado esse desconto para o consumidor. Mesmo porque nós temos que lembrar uma coisa: existe uma concorrência muito grande nesse mercado de combustíveis. Então, se ele não fizer esse repasse, ele termina ficando fora do mercado, quer queira, quer não. Ele vai ser excluído naturalmente. Então, há esse repasse. Agora, o repasse é muito pequeno no nosso ponto de vista, tendo em vista as informações que foram alardeadas aí pela Petrobras de maneira bastante até ostensiva, no sentido de que nós tivemos informações que tinham descontos de setembro para cá de até 31%, né? E por enquanto nós não estamos comprovando isso não, no documento, né? A gente quer ver até onde, digamos assim, podemos chegar no sentido de obrigar ao distribuidor a repassar esse desconto integral, que acredito seja interesse do dono do posto também repassar, porque ele vai vender mais, sem dúvida. Pois muito bem, nós estamos conversando com o coordenador do PROCON municipal, Rivaldo Rodrigues, falando inicialmente a respeito dessa questão dos combustíveis
aqui da nossa cidade. Doutor Rivaldo, ainda nessa linha da questão dos combustíveis, uma queixa que volta e meia a gente acompanha por parte dos consumidores se dá em relação à questão da nota fiscal. Eu acho que é uma oportunidade interessante para a gente poder esclarecer aqui. O posto de gasolina, ele tem que fornecer a nota fiscal ou o cupom fiscal ao consumidor? Ele é obrigado por lei, claro, e se não o fizer, ele está inclusive incorrendo em crime. Ele é obrigado por lei a fornecer, sim, independente do tipo de pagamento, de compra. Essa inclusive é uma das razões pelas quais o PROCON também autua, também multa, mas eu posso adiantar que a própria Secretaria da Receita, da Fazenda, fica interessada nesse assunto, porque se ele não fornece essa nota é sonegação, né? Então tem que fornecer sim, senão é crime. O senhor orientaria que o consumidor peça a nota fiscal? Sempre, mesmo porque das possibilidades de reclamação efetiva diante do PROCON é justamente a nota fiscal. Se ele não tiver, aí fica a palavra dele contra a do posto e aí não se resolve nada. Então ele peça para fazer até base para a sua reclamação. Vamos lembrar aqui para o consumidor, Gustavo Xavier, o que é que configura a nota fiscal ou o cupom fiscal? Se tanto faz um como faz o outro, o que é que o consumidor deve observar, doutor Rivaldo? Não, tanto faz um como o outro, a nota fiscal ou o cupom, eles têm a mesma relevância, o mesmo valor, né? A diferença é que o cupom fiscal é um documento mais, digamos assim, mais simples, mais, né? Mas em termos de arrecadação e em termos de legalidade, os dois são exatamente iguais. Pra gente comparar, o cupom fiscal é tipo aquele que a gente recebe no supermercado, né? A gente faz a feira, recebe aquele cupomzinho ali que é válido para todos os efeitos, né? Para todos os efeitos legais, sem dúvida. Tem uma pergunta que chegou aqui no zap do Lucas, ele está perguntando se não houve baixa nas distribuidoras, se as distribuidoras não estão repassando essa redução, porque as cidades vizinhas a Campina Grande, como Juazeirinho, estão tendo um nível maior de redução nos valores. Pronto, essa é outra questão que eu estou aqui com uma resposta do sindicato, também questionamos o sindicato e há uma explicação bastante intensa, eu posso até mostrar para vocês depois, mas a explicação é que o combustível que vem para Campina Grande, ele é taxado de maneira diferente que outros municípios. Não entendemos por quê. Nós estamos questionando essa situação. É curioso isso. E aí o que acontece? No fim, o preço de compra, o preço de aquisição, isso está nas notas fiscais, não sou eu que estou dizendo por ouvir falar, tá escrito aqui. O preço de aquisição para Campina Grande ele é maior do que o preço de aquisição para João Pessoa, por exemplo. Qual seria o tributo que seria diferenciado? Foi especificado? ICMS é de competência estadual. Então, eles estão alegando que o governo do estado pratica um ICMS diferente para o combustível de Campina Grande? Existe um diferencial que a gente não consegue ainda, eu não consegui ainda entender a razão disso. A gente está interpelando agora o sindicato para que ele venha a público explicar a razão disso aí, e até porque seria uma maneira de não só justificar essa questão desse preço mais alto, como também dá mais transparência, né? Ô Leonido, eu queria questionar a respeito da questão do etanol. A gente tem um preço da gasolina mais elevado, o etanol também sobe. Se a gasolina desce, o etanol desce. Existe alguma relação? O que é que esses postos estão alegando para o preço do etanol sempre ficar naquele limite que a gente faz a conta do 0,7, doutor Rivaldo? E sempre a gasolina está sendo mais vantagem. O que é que acontece? O PROCON já entendeu o que é que esses postos estão fazendo no preço do etanol? Essa é uma questão eminentemente política. Há o interesse do posto em aumentar a sua margem. Os postos de combustível, de maneira geral, eles trabalham com a margem muito reduzida. Hoje, para falar em números, a gente está falando aí em 12%, 15%, não mais que isso, margem bruta. Daí tem que pagar funcionário, essa coisa toda. Então, é uma margem relativamente reduzida para a situação do mercado do Brasil. Por conta disso, a todo instante que eles têm a oportunidade de aproveitar alguma elevação de margem, eles o fazem. Porém, o que não dá para entender é que o etanol que é extraído da cana-de-açúcar, né, não tem relação absoluta com a gasolina, relação nenhuma, exceto o fato de que o etanol é usado para aditivar a gasolina. Muito bem, doutor Rivaldo, tem uma pergunta aqui de uma questão que foi formulada hoje, não é sobre os combustíveis especificamente, pelo vereador Olimpo Oliveira na tribuna da Câmara.
Ele fez uma fala dizendo que no domingo tentou acionar o PROCON através daquele número de celular, 88025525, mas o número só dava desligado. O número foi desativado, mudou, está passando por algum problema técnico? Não, ele funcionou sexta, sábado. Aliás, ele está funcionando agora, inclusive, funcionou direto. O que nós tivemos, talvez, domingo, inclusive o vereador também tem o meu número pessoal, ele poderia ter até me acionado, se fosse o caso, mas o que nós tivemos foi um afluxo muito grande em função da situação que foi criada pelos bancos, né? Sim. E foi caótica, realmente. Foi. Né? Talvez tenha dado algum problema. Eu mesmo tive algumas dificuldades em entrar em contato com a fiscalização por conta de outras denúncias que chegaram para mim. Eu não consegui, justamente pela quantidade. Agora, posso assegurar que o PROCON atuou desde sexta-feira, quando começou o problema. Nós já entramos em campo com a fiscalização, então autuamos bancos na sexta, no sábado, no domingo e segunda-feira. Ontem foi mais ou menos tranquilo, não teve tanto problema, mas até segunda-feira nós autuamos. Vale destacar, com relação a esse problema dos bancos, que o único, por incrível que pareça, porque eu fiquei realmente até espantado com isso, o único banco que não deu problema algum foi a Caixa Econômica, que via de regra é o que dá mais transtorno pra gente, né? Doutor Rivaldo, antes de questionar sobre essa questão dos bancos, só para aproveitar fazer uma conexão de uma pergunta que cabe e é necessária aqui, a demanda que o PROCON recebe dos consumidores, penso eu que é uma demanda que vai crescendo. O consumidor vai tomando mais ciência dos seus direitos, as leis também vão sendo mais divulgadas, até pela imprensa mesmo, e as pessoas vão tomando ciência de que podem ligar, que podem acionar o PROCON. Diante de tantos casos de desrespeito aos direitos do consumidor e de tanta demanda, como é que está a estrutura do PROCON de Campina Grande atualmente para atender a tudo isso? Bem, nós temos hoje 14 fiscais, uma gerência de fiscalização bastante atuante, posso dizer. Nós estamos investindo muito em treinamento da equipe. Isso é digamos assim, um padrão que eu implantei quando cheguei no PROCON, e não vou abrir mão disso de hipótese alguma, porque é uma maneira de a gente crescer, evoluir também e até prestar um melhor serviço para a comunidade. Hoje nós temos o PROCON totalmente informatizado. Todos os setores trabalham com computadores interligados. Estamos agora terminando de testar, acredito que esse mês aqui, mais tardar o mês que vem, a gente termina o nosso sistema de disponibilização dos processos para o consumidor. Ele vai poder ter acesso aos processos pela internet, sem problema algum. Então, nós optamos por informatizar totalmente o PROCON, haja vista o aumento de demanda. Para você ter uma ideia, ano passado nós tivemos aí algo em torno de 7 mil registros de reclamações, né, de todo tipo, e esse ano nossa previsão é chegar aí a talvez 12, 13 mil. Há um aumento latente, e esse aumento ele deve continuar, mesmo porque nós estamos investindo muito nisso. A gente está levando treinamento para a população mais carente, nós levamos já efetivamente treinamento, fazemos treinamento também para o próprio fornecedor, no sentido de que ele conheça efetivamente os direitos do consumidor, né, para que ele possa atender corretamente. Então essa é uma questão que eu diria que mais 1 ou 2 anos nós devemos talvez duplicar essa quantidade de registros de atendimento do PROCON. Pois muito bem, então vamos falar aí dessa questão dos bancos. Olha, Gustavo Xavier no final de semana estava dizendo aqui que foi tirar dinheiro para ir para night, para ir para a farra, a famosa farra. Só querendo pagar os boletos e Lenil dizendo e não conseguiu tirar dinheiro de jeito nenhum. Doutor Rivaldo, é um problema recorrente, as pessoas reclamam da falta de dinheiro nos caixas eletrônicos dos bancos aqui de Campina Grande, não é de hoje. Na semana passada nós divulgamos aqui, inclusive a gente citou agora o vereador Olímpio Oliveira, de uma ida de um diálogo de Olímpio com o MP PROCON. Ele explicou que o MP PROCON, inclusive, expediu uma recomendação aos bancos para evitar deixar de abastecer os caixas sob pena de uma ação mais ostensiva e mais em caráter de penalização por parte do MP PROCON. Aí no Olímpio disse isso aqui, eu fui na quinta, eu fui na sexta. Aí quando foi no sábado e no domingo, o povo tudo mandando mensagem pra gente dizendo, olha, não tem dinheiro nos bancos. O senhor já explicou que o PROCON andou autuando pesadamente esse final de semana. Quais foram os bancos que foram autuados? O senhor disse só escapou a Caixa?
Só escapou a Caixa. Todos os demais. Banco do Brasil foi autuado várias vezes, inclusive. Bradesco, para surpresa nossa, foi autuado. O Banco Itaú foi autuado. O Santander. Todos o Bradesco, para surpresa do PROCON, nunca tinha acontecido? Não. O Bradesco. Deixa eu explicar só uma coisa. No final do ano passado, nós fizemos uma reunião, convidamos todos os bancos para uma conversa. E desta reunião, na sequência, no começo do ano passado, saiu um termo circunstanciado que nós fechamos com eles, no sentido de tomarem algumas providências. Quais sejam? A questão de falta de numerário nos caixas. O Banco do Brasil, inclusive, apresentou uma proposta excelente. Bradesco também. Também a questão de não só a falta de dinheiro, mas a questão da fila, que é um troço recorrente que causa muito transtorno à população de Campina Grande. A gente entende que com essa questão de falta de segurança no entorno de Campina, caixa sendo explodida e tudo mais, as cidades menores ficam sem abastecimento de dinheiro e tem que recorrer a Campina Grande, é óbvio. Entendemos isso perfeitamente. Porém, houve esse acordo e desde então, desde janeiro, a única coisa que não foi resolvida foi a questão da fila, né? Que às vezes o afluxo é muito grande, e até comentei agora que a Caixa deu um trabalho medonho justamente por conta disso. A Caixa é um banco social e atende não só o cliente regular, como também o próprio... os beneficiários, né? Beneficiários do sistema. Então, por conta disso, também há um entendimento nosso nesse aspecto e nunca mais tínhamos ouvido falar de falta de dinheiro em caixa. Tomaram algumas providências, fizeram abastecimento mais frequente, mudaram o sistema de abastecimento. Banco do Brasil, por exemplo, se não me engano, ou foi Bradesco agora, contratou uma equipe, acho que foi Banco do Brasil, contratou uma empresa para fazer o abastecimento com segurança, com tudo como manda o figurino. Então, ficamos relativamente tranquilos. Então, quando eu disse que foi uma surpresa, no caso de Bradesco, nunca mais eu tinha ouvido falar em desabastecimento de Bradesco. E aí aconteceu agora, foi pano geral, parece que foi combinado. Todos eles se combinaram, não, vamos acabar com Campina Grande, vamos parar toda, né? E de fato foi o que aconteceu. Nós tivemos problemas para todos os lados, repito, com exceção da Caixa. Ô Lenildo, e um destaque a respeito do Banco do Brasil: além de não ter dinheiro ou ter dinheiro em pouco caixa, a fila era imensa e os ar-condicionados ficaram desligados no sábado. Os da Câmara. Estão igual os da Câmara de Campina. Que até será que o objetivo é o mesmo? Fazer com que as pessoas vão embora? Eu vou até me solidarizar com o pessoal da Câmara Municipal. Estive lá hoje, doutor Rivaldo. O pessoal tá tendo que trabalhar sem ar-condicionado. Imagine naqueles gabinetes que é quase um subsolo, o pessoal suando porque aí, não... O Banco do Brasil tava do mesmo jeito. E o Banco do Brasil sábado do mesmo jeito. Eu senti isso na pele, na Câmara, quando nós fizemos a apresentação da LOA. Realmente foi complicado. Tava de paletó, doutor. Foi complicado demais. Bom, doutor Rivaldo, que tipo de autuação ocorre em uma situação como essa dos bancos sem dinheiro? Basicamente pela má prestação de serviços, não é que ele tem que zelar por isso. Ele é um ente basicamente público, apesar de não serem todos eles entes públicos, né, como o Banco do Brasil, mas eles atendem ao público e por conta disso eles têm que zelar pela prestação de serviço com boa qualidade, que é o objetivo do PROCON, é esse, né? Para que o fornecedor preste um bom serviço em todos os aspectos. Então, por conta disso, eles foram autuados. A questão do ar-condicionado também gerou uma autuação, quer dizer, foi pano geral. Essa autuação de agora, ela se dá é uma advertência, já é aplicada uma multa? Não, como é que é o processo? Já é multa porque houveram alguns antecedentes e por conta disso a gente não pode agora, digamos assim, arrefecer, não, então agora foi dessa vez, não é possível, né? Então nós esperamos. Eu inclusive estou convocando uma reunião com todos os bancos para a semana que vem, talvez terça ou quarta-feira, que é justamente para questionar, rapaz, vocês fizeram tudo certo. E aí, no momento mais importante, 13º, aí vocês falam, o que aconteceu? Então a gente vai questionar e tentar entender e passar isso para a população, é claro. Doutor Rivaldo, o PROCON de Campina Grande recebe denúncias relativas aos bancos, mas não pelo atendimento nas agências físicas, como por exemplo problemas em relação à internet, taxas. Esse tipo de situação também gera denúncias no PROCON?
Vários. Nós estamos agora, eu estou fazendo agora no final deste mês aqui, a apresentação do nosso relatório geral de evolução do PROCON desde o começo do ano, o que aconteceu. E um dos itens que vai entrar é justamente esse, indicando, por exemplo, dos bancos, quais os problemas mais recorrentes, né? O que gera, assim, maior contundência é a questão da fila, porque atrapalha todo mundo, em geral. Não tem esse que não consiga ser atrapalhado por a questão de um atendimento demorado, né? Principalmente, e nossa preocupação é grande nesse sentido, a questão dos idosos. Isso. Você vê uma pessoa ali com, às vezes, 70, 80 anos, não que ele seja velho, porque 70 anos eu acho que já está chegando num ponto que nós vamos chegar logo a expectativa de vida de 100 anos, 110 anos, mas é uma pessoa que não pode ficar muito tempo ali parada, às vezes com fome, com sede, e fica um tempão sem uma mínima assistência. É isso que nós buscamos, digamos assim, tentar resolver. Além, claro, dos outros correntistas que também merecem um tratamento decente, um tratamento com dignidade. Então, isso, essa demora não nos convence, não é? E por conta disso, as multas são muito pesadas, muito pesadas. Nós estamos chegando a multas de quase R$500 mil por autuação. Ô, doutor, aí como é o processo? Eles recorrem na justiça? Como é que funciona? Até Sim. ter o pagamento ou não dessa multa? Eles têm o direito ao devido processo legal, eles têm o direito de recorrer, é claro, né? Há uma interpelação muitas vezes judicial, porque o banco termina judicializando a questão. Então, nesse momento, isso sai da alçada do PROCON municipal e passa para a nossa Procuradoria Geral, que é quem defende as nossas ações, né? Então, a partir desse momento que ele judicializa, isso passa para a Procuradoria, e a Procuradoria acompanha, inclusive, com uma intensidade grande. Eles vão e brigam e vão atrás. Então, o resultado disso é que uma ação dessas, por exemplo, que eu autuei hoje, ela pode reverter em pecúnia, em verba para o PROCON em 2 anos até. Pode demorar esse prazo aí. Tem bancos que, eu não sei, não é questão de não fazer questão de pagar a multa, mas entende que deve haver uma compensação, não é? Então, tem bancos que resolvem rapidamente, sem problema algum. Agora, tem banco público, por exemplo, que ele é obrigado por lei a recorrer, pode demorar 4 anos uma ação dessa. Mas a tese, a versão que é muito corrente, não só aqui em Campinas, mas no geral, de que os bancos conseguem levar e adiar sine die o efetivo pagamento dessa multa, ela não é verdadeira? Não é verdadeira, não. Ela tem um tempo. Nós estamos, inclusive, fundamentando diferentemente nossas ações, até porque a gente conversou muito com os procuradores do município, né? A gente tem uma interação muito grande, eles nos ajudam bastante, e por conta disso nós estamos conseguindo uma efetividade, uma rapidez maior na solução dos problemas, mas que vai empurrando com a barriga, não, isso não acontece realmente, porque chega um momento que tem que ter um fim naquela ação e ela termina sendo decidida pelo juiz. Doutor Rivaldo Rodrigues, dava pra gente conversar durante toda a hora do programa. Aliás, eu acho que a gente tem que chamar o doutor Rivaldo com uma periodicidade aqui no Jornal do Meio Dia para tratar de direito do consumidor. Isso é uma prestação de serviço muito grande. E o doutor Rivaldo, sempre que chamado, está aqui com a gente agradece muito. Também estamos à disposição do PROCON e acompanhando sempre o seu trabalho e torcendo para que ele vá bem, porque ele indo bem é bom para todo mundo. Queremos agradecer a oportunidade e dizer que vamos nos convidar para situações menos ásperas, porque realmente é verdade. É uma complicação. Eu tenho muita coisa para falar do PROCON. A gente está fazendo muito investimento assim, maciço em tecnologia, né? Algumas novidades logo a gente vai começar a divulgar. Então, são aspectos do PROCON que a população não conhece e muitas vezes não usa por desconhecer ou por achar que não é direito dele, e é direito dele. Então nós estamos à disposição, quando quiserem chamar, podemos ficar aqui 2 dias falando. Pronto, eu vou desde já dizer, passando da teoria à prática, que eu vou tentar acertar com o doutor Rivaldo pelo menos uma participação mensal dele aqui no Jornal do Meio Dia. A gente acerta, por exemplo, um dia da semana no mês, e aí o doutor Rivaldo vem, porque muitas vezes também a gente só chama com a pauta pronta, aí não dá tempo de entrar em outros assuntos que o PROCON poderia divulgar, e a gente resolve isso assim: o doutor Rivaldo já vem, fica certo, e aí ele mesmo traz a pauta para debater com a gente. Perfeito. Vamos acertar isso? Tá ótimo. Muito obrigado, doutor Rivaldo.
Agradeço. Conversamos, portanto, com o coordenador do PROCON Municipal de Campina Grande, Dr. Rivaldo Rodrigues. Já são 12h37. Estamos apresentando Jornal do Meio-Dia.